3, 2, 1. Olá, meus amigos, colegas de profissão, os colegas estagiários de direito. É um prazer estar aqui falando a todos vocês. Quero agradecer de antemão a Comissão de Cultura e Evento da OAB São Paulo pelo convite feito. Eu sou Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado, professor de pós-graduação em Direito Ambiental. Trabalho há 28 anos com Direito Ambiental, Direito Minerário, Direito Agrário Ambiental, Direito Empresarial Ambiental, Meio Ambiente do Trabalho e Direito de Energia. É uma área muito atual, é uma área necessária à nossa sociedade. É um desafio diário trabalhar nesses ramos do direito. Eu fui membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, fui presidente da Subcomissão de Recursos Hídricos da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, lá nos idos de 2002, há muitos anos atrás, quase 20 anos. Fui por diversas vezes presidente de Comissão de Meio Ambiente da 11ª subseção da OAB de Espírito Santo do Pinhal, uma cidade no interior paulista, onde eu sou inscrito. E o propósito desse vídeo é exatamente explicar como é o formato, como é o funcionamento da Comissão de Meio Ambiente nas subseções. Esse é o objetivo desse vídeo. É um vídeo curto, um vídeo que eu vou tentar fazê-lo o mais simples possível, mostrando exatamente o dia a dia e o que é importante ali ser feito. Eu fiz algumas anotações e eu vou pedir desculpas a vocês de antemão, que eu vou desviar o olhar da câmera exatamente para poder ler na tela do meu computador a colinha que eu fiz para não perder o roteiro. Eu não estou no celular, eu estou no computador fazendo essa gravação a vocês e fiz uma colinha como um roteiro para facilitar a narrativa desse vídeo. Então vamos lá. O título do vídeo é Comissão de Meio Ambiente nas subseções da OAB São Paulo. Existe, na página da OAB de São Paulo, existem várias informações sobre a Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Existe, inclusive, um texto de 2016 da doutora Adele Rojo, que é lá da subseção de Pompeia, lá no Oeste Paulista, muito bem redigido, um texto muito bacana, curto, que eu recomendo que todos vocês possam lê-lo, e onde ela traz a legislação, a importância da comissão, mas no final, ela diz basicamente o seguinte: a observância prática da execução de suas tarefas comprova o que se aduz a título de exemplo, destaca-se as aferições de situações caracterizadas por possível degradação ambiental, quando do acompanhamento de projetos de obras públicas ou particulares, e o consequente encaminhamento de parecer documentado à autoridade ministerial para que tome as providências cabíveis, além da análise de postura do poder público municipal no que tange às suas competências em matéria ambiental e a busca pela ampliação dos conhecimentos da população por meio de palestras, entrevistas, consultorias na respectiva matéria. Então, basicamente, nós vamos estar destrinchando esse parágrafo que eu fiz a leitura para vocês neste instante. Bom, como é constituída a Comissão de Meio Ambiente? Normalmente, a Comissão de Meio Ambiente precisa ter um presidente, um vice-presidente e um secretário. Normalmente é isso. Então, o mínimo, a quantidade de membros mínima são 3,
membros. O ideal é que existam mais pessoas, mais colegas. Então, um presidente, um vice, um secretário, um segundo secretário e outros colaboradores. Porque na falta de um, o outro supre, o outro colabora, o outro faz a função. A nomeação é feita por portaria pelo presidente da respectiva subcomissão. Então, redige-se a portaria. Essa portaria vai constar a nomeação do advogado A, B, C e D para os respectivos cargos, né? E com o prazo de validade dessa portaria de tal período a tal período. Normalmente é o período de mandato daquela diretoria que ali está. Ok? Então a redação ela é muito simples, praticamente uma folha de A4, é uma portaria, fazendo essa nomeação e já dando posse aos respectivos membros. Bom, a partir daí, compete ao presidente fazer a coisa funcionar. Mas ele precisa trabalhar em conjunto. Sozinho ele não consegue nada. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que se faça uma primeira reunião, sempre com ata, as reuniões todas, sempre com a confecção de ata. Essa reunião não precisa ser presencial, ela pode ser virtual, ela pode ser por telefone. Não há necessidade de uma reunião presencial. Mesmo antes da Covid, da pandemia da Covid-19, nós já fazíamos uso de reuniões não presenciais, através de telefone, através de grupos, né, antigamente tinha aqueles chats, né, que eu não sei nem se hoje existe ainda, mas enfim, através de ferramentas virtuais a gente acabava fazendo as reuniões. Reunião simples. Essa reunião inicial, qual é o objetivo dela? É fazer colocar parâmetro, objetivo, né? Parâmetro de ações e foco, objetivo, aonde nós queremos chegar. Basicamente isso, uma reunião simples, de alguns minutos apenas. Todos assinam aquela respectiva ata realizada. Recomendo que essa ata fique depositado na própria subseção, até para transparência daquilo que está sendo feito. Bom, é importante também que seja distribuído tarefas, não ficando apenas em um dos membros a responsabilidade da atividade A, B ou C. Então, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente vai estar participando do CODEMA. Tem uma cadeira no CODEMA, no Conselho de Defesa do Meio Ambiente daquele município. Qual dos membros vai estar participando? Vai ter um rodízio de membros? Essa é a primeira definição dessa reunião. Quem pode falar pela comissão é o presidente. Então, o correto seria o presidente participar de todas as reuniões do CODEMA. Mas será que o presidente vai ter condição física, tempo para participar? Aí fica a primeira pergunta. A partir do momento que é atribuído a terceiro do grupo que faz parte daquela comissão, que terceiro pode representar, isso tem que estar em ata, para que a diretoria da subseção tenha ciência e na hora que faça a remessa da comunicação ao CODEMA, informe quem são as pessoas, os advogados, que vão estar representando a OAB nas respectivas reuniões. Terceiro ponto importante de se colocar. A comissão ela tem a função de interagir com o Ministério Público,
com a Polícia Ambiental, com a CETESB, com o IBAMA, com os órgãos ambientais de uma forma geral. E também com a sociedade. Palestras, divulgação de uma forma geral de cunho ambiental, que passa a ser até um trabalho de educação ambiental. Quem vai fazer esse trabalho? Tem que ser definido. Se for só 3 ali que estiverem participando, fica difícil de fazer um trabalho dessa forma. Mas se existirem outras pessoas, consegue fazer uma diluição das respectivas obrigações. Então facilita para que todos possam trabalhar com o foco que foi destinado, visando o objetivo que foi também combinado na primeira reunião. É importante ter uma interação das comissões. Então, por exemplo, a comissão da OAB vai à escola, né? Esse trabalho é maravilhoso. Então, os membros da Comissão de Meio Ambiente, eles podem estar auxiliando para fazer um trabalho de educação ambiental, de palestras nas respectivas escolas. Existem outras comissões que podem interagir com a Comissão de Meio Ambiente. Basta, efetivamente, a comissão ter gente com tempo para fazê-lo. Por isso que eu digo, precisa ter colaboradores, precisa ter mais gente ali dentro, porque só 3 não consegue. Aí agora eu vou ampliar um pouquinho mais esse raciocínio. Bom, teve a primeira reunião, foi ali combinado quem seriam os representantes no CODEMA, quem seriam os representantes junto aos órgãos ambientais, encerrou aquela primeira reunião. Ótimo. E aí, como é que a Comissão de Meio Ambiente funciona? Ela funciona da seguinte forma. Há necessidade da comissão ter abertura para a respectiva sociedade, para que a sociedade possa trazer à comissão denúncias, perguntas, requerimentos, sugestão de legislação. Então, a comissão deve fazer um ofício ao diretor, à diretoria, melhor dizendo, da subseção, pedindo que possa haver uma interação dessa comissão com rádio, com TV, para que haja a disponibilização do serviço à sociedade. Sociedade, cidadão, você tem dúvida, não consegue, por algum motivo, ir ao Ministério Público ou ir à Polícia Ambiental, ou quer apenas tirar uma dúvida, mande um e-mail para a Comissão de Meio Ambiente, faça uma ligação para o telefone X, que é da Comissão de Meio Ambiente, né? Esse telefone não vai ser de um escritório de advocacia, vai ser da OAB, um ramal lá que é da Secretaria da Comissão de Meio Ambiente, deixando lá o recado. Então, fazendo esse trabalho no jornal local, na rádio local, você consegue fazer com que a população venha atrás da comissão para tirar dúvidas, para fazer denúncias, enfim. Era comum, na época que eu era presidente da comissão de meio ambiente da 11ª subseção da OAB, receber denúncias por escrito. As pessoas, às vezes, mandavam para mim, direcionada à minha pessoa, as denúncias. Que havia estava correndo um ilícito ambiental em tal local, que teve queimada num terreno, que em tal local estava tendo uma mina foi aterrada, enfim, coisas desse tipo. Ou até barulho, perturbação de sossego, que também é dano ambiental. Então, o que
a comissão faz numa situação dessa? Chegou uma denúncia, primeira coisa que a comissão tem que fazer. Na primeira reunião, conversam todos os membros, expõem o que está ocorrendo e delibera-se qual é o caminho a ser tomado. Normalmente, é o encaminhamento ao Ministério Público, curador do meio ambiente. Faz um ofício narrando o que está ocorrendo. Se veio por e-mail, junta o e-mail. Se veio por escrito, junta por escrito. E se a pessoa veio pessoalmente, grava, põe aquilo num pendrive, aquele filme, e anexa junto ao ofício e faz o protocolo ao Ministério Público, curador do meio ambiente. Mas com cópia, e essa cópia enviando à diretoria da respectiva subseção. Sempre copiando, sempre dando informações à diretoria da respectiva subseção. Outra situação. Quando vem um pedido de orientação. Às vezes, a orientação não é para uma pessoa apenas, é para um bairro todo. Então, aí, a comissão reúne, estuda como melhor responder aquilo, e muitas vezes a resposta não pode ser por escrito, porque tem que ser levado em consideração o nível intelectual da pessoa que está te perguntando. Então, reúne-se, estuda a forma, e muitas vezes essa forma é uma palestra lá na associação de bairro onde aquela pessoa mora. Porque às vezes a dúvida dela diz respeito ao bairro. Muitas vezes diz respeito ao bairro. Ok? Outra situação. Vem uma sugestão, uma dúvida, que quando a comissão se reúne, percebe que tem um vácuo na legislação municipal a respeito daquele item. Como proceder? Simples. A comissão monta essa reunião, discute-se, delibera sobre a sugestão de criação legislativa e aí encaminha ao presidente da Câmara, dos vereadores do respectivo município, para que a Câmara possa deliberar, debater, para criar aquele texto legal no respectivo município. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na 11ª subseção de Espírito Santo do Pinhal, certa vez, eu não me lembro o ano, porque aí vai ficar difícil, mas certa vez eu tive um questionamento de um cidadão. O que ele fazia com a lâmpada fluorescente? Ele gostaria de fazer o descarte adequado, mas ele não sabia como. E isso não estou falando hoje, 2020, não, hein, gente? Eu estou falando lá atrás, eu estou falando 2010, 2008, é por aí. Quer dizer, já tinha gente pensando nisso. Eu falei, poxa, que legal, né? Uma cidade do interior, né? E o cidadão simples me questionando sobre uma situação dessa. E eu reuni a comissão, éramos em 3 apenas, e chegamos à conclusão de que realmente existia um vácuo legal no município, onde os comerciantes deveriam receber essa lâmpada de volta e o comerciante dar a destinação adequada. E foi feito no município de Pinhal. Essa lei nunca foi regulamentada. Isso é outro detalhe. A lei nunca foi regulamentada, mas foi feita antes de ter a logística reversa de resíduos sólidos e tal. Olha que legal, né? E graças a uma ideia que chegou, né, na comissão. Era uma dúvida, mas acabou se tornando uma ideia. E nós mandamos para a Câmara dos Vereadores e o então presidente da Câmara abraçou a ideia, achou interessantíssimo e a legislação foi aprovada da forma como a comissão mandou. Nós mandamos
ela mais ou menos rascunhada já, né, montadinha, e foi aprovada daquela forma. Nunca foi regulamentada, mas aprovada aquela lei foi. Então, meus amigos, o que eu estou querendo passar para vocês é isso. A Comissão de Meio Ambiente, ela é uma ferramenta extremamente importante no município. É extremamente importante para a diretoria da respectiva subseção. Ela pode favorecer muito, muito ao advogado a se aproximar dos problemas da sociedade. Não digo que o advogado não esteja próximo, não é isso. Mas, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo num bairro, qual é a necessidade da população. E é importante a gente conhecer, a gente ficar por dentro desses anseios, porque pode vislumbrar daí oportunidades até de serviço. Não digo angariar serviço com a comissão, não, porque o objetivo não é esse. Mas conhecendo mais de perto, pode acontecer sim, por que não? Ok? Por fim, nós já estamos aí com 21 minutos, eu falando sem parar. Por fim, eu quero dizer para vocês o seguinte: todas as vezes que a comissão faz um ofício a um presidente de Câmara, né, ao secretário ou diretor de meio ambiente do município, ao próprio prefeito municipal, ao promotor de justiça, sobre algum problema ambiental, ou algum elogio ambiental, ou alguma situação de dúvida, é importante sempre fazer a cópia e protocolar perante a diretoria da respectiva subseção, para que a diretoria tenha ciência de tudo que a comissão está fazendo. Tudo. Quando existe a necessidade de uma ação civil pública, a Comissão de Meio Ambiente também pode fazê-lo, desde que a diretoria da subseção autorize. Então, o fato de uma ação civil pública aí extrapola a competência da Comissão de Meio Ambiente. A diretoria da subseção tem que autorizar. E aí tem todo um trabalho interno da diretoria, junto à OAB de São Paulo, para essa situação. Então, o que a comissão não pode fazer por si só? Ajuizar processos, isso não. Mas encaminhar ofícios, encaminhar requerimentos, representações, pode. Todas as vezes que eu fiz representação ao Ministério Público, eu sempre pedia que houvesse apuração dos fatos. E caso houvesse algum ilícito constatado, que se tomasse as medidas cabíveis. Sempre fiz dessa forma. Com isso, nunca houve acusação em nome de A, B ou C, nunca houve nenhuma imputação de nenhum ilícito a ninguém. A gente narrava o fato, descrevendo o que estava acontecendo, pedindo apuração. Se caso houvesse a necessidade de imputar um ilícito a alguém, então a gente requeria que a pessoa que veio fazer a reclamação fizesse um boletim de ocorrência. Isso era o padrão que eu sempre adotei. Normalmente, nunca dava problema, a gente sempre trabalhou nesse formato. O Ministério Público sempre reconheceu a Comissão de Meio Ambiente, na época que eu presidia, como um terceiro interessado nas ações civis públicas e nos inquéritos civis públicos. Isso é uma outra coisa importante, porque com o tempo a comissão acaba tendo uma relação tão estreita com o Ministério Público que toda vez que tem inquérito civil, ela já manda dar ciência aos membros da Comissão de Meio Ambiente. Quando tem ação civil pública, já aceita como terceiro interessado, como partícipe da ação, como terceiro, para auxiliar o MP. Né? É muito interessante. Eu sou fã do formato que as comissões trabalham, eu acho muito prazeroso, e eu acho que existe uma ferramenta aí
interessantíssima, porque a comissão pode auxiliar também as prefeituras na questão do próprio licenciamento ambiental municipal, questionando a prefeitura, dando opinião e até informações, muitas vezes. É muito interessante. Os loteamentos que as prefeituras autorizam, antes de qualquer autorização, tem que passar pelo CODEMA. E no CODEMA, tendo uma cadeira à OAB, fatalmente a Comissão de Meio Ambiente vai estar ali questionando a legalidade daquilo enfim, se está tudo dentro dos conforme a técnica, conforme dentro da conformidade legal. Então, eu sou da seguinte opinião: todas as subseções precisam ter uma comissão de meio ambiente. É importantíssimo. E o formato dela trabalhar é esse, é simples, é um formato totalmente não engessado e que você tem liberdade para fazer muita coisa e você só fica restrito basicamente a duas coisas. Três, melhor dizendo. Primeiro, sempre fazer atas das reuniões. Segundo, sempre comunicar à Comissão de Meio Ambiente de tudo que está sendo feito, a diretoria da subseção, né? Então a comissão informando a diretoria. E terceiro, nunca promover uma ação judicial em nome da comissão sem antes ter uma autorização por escrito da respectiva diretoria daquela subseção. São esses os 3 pontos cruciais para você ter uma comissão de meio ambiente funcionando, uma comissão ativa e trabalhando em prol daquela sociedade. Meus colegas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de uma forma bem não engessada, como eu acabei de dizer aí, né? De uma forma bem tranquila essa live. E espero que eu tenha contribuído com vocês para alguma coisa no dia a dia da Comissão de Meio Ambiente. Se precisarem de algo, eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou da mesma forma à disposição de todos. O meu e-mail é o meu sobrenome, a7@7.com.br. Fico à disposição de cada um de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer à Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, ao seu diretor, Dr. Rolo, a todos os membros daquela comissão pelo trabalho incansável que fazem e a todos os colegas que perderam aí 30 e poucos minutos para me assistir nesse dia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que tenham uma comissão ativa, atuante, próspera e que possa contribuir com a sociedade, com os cidadãos do seu respectivo município. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade.